Vamos então para o nosso estudo do livro Fonte Viva. O nosso texto de hoje é o número 148, O Herdeiro do Pai. E é um texto absolutamente pertinente para essa fase que nós estamos vivendo hoje, com preocupações, com mudanças, com escândalos, tudo aquilo que envolve a nossa vida aqui no mundo material. E esse texto parece que foi escolhido especialmente para hoje, para nos fazer refletir sobre aquilo que nós vivemos na atualidade no mundo terreno e para aquilo que nós somos em relação ao mundo espiritual como criaturas divinas. E as nossas reflexões vão girar em torno exatamente dessas ideias. Emmanuel separa para nós uma das cartas de Paulo, um trecho, um pequeno versículo de uma das cartas de Paulo aos Hebreus, dizendo: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E analisando aqui essa mensagem, nós vamos perceber exatamente a preocupação que os nossos amigos espirituais têm. Bom dia, fraterno. Que os nossos amigos espirituais têm com relação à dinâmica da nossa vida aqui no nosso mundo material. Essa dinâmica diz respeito ao nosso envolvimento com questões relativas à administração de tudo aquilo que diz respeito ao nosso mundo material. Envolvimento social, o envolvimento político, o envolvimento religioso também, o envolvimento com a ciência, com a nossa vida em comunidade em geral. Que nós estamos aqui encarnados, mas continuamos sendo espíritos imortais, tendo um objetivo maior, que é exatamente o nosso crescimento. Então o tempo que nós passamos aqui no mundo material, e até mesmo nesse nosso mundo, é uma fase da nossa existência que vai nos ajudar num crescimento para nos elevar a patamares mais elevados, patamares superiores. Então, quando nós estamos aqui no mundo físico, encarnados, sem essa visão da nossa origem, do nosso destino e de todas as forças que nos envolvem, todas as influências que nós sofremos, positivas e negativas, se nós não tivermos essa preocupação, a nossa visão ficará completamente restrita a esse nosso momento, aqui do mundo material, onde nós depositaremos todas as nossas forças, as nossas energias e as nossas esperanças, e inevitavelmente cairemos num profundo poço de frustrações. Porque nós sabemos que a perfeição não se encontra nem entre os homens e nem no mundo material. A perfeição é divina. Então não adianta nós imaginarmos que a nossa felicidade vai ser construída a partir daquilo que o mundo físico pode oferecer. Isso, a princípio, diante da intensidade dos eventos que nós vivemos por aqui, dá a impressão de que, se eu por acaso me desligar mentalmente do mundo material e viver exclusivamente com as ideias do mundo espiritual, fazer de conta que os problemas não existem vai dar a ideia de que eles vão desaparecer. E na verdade não. Como nós já estudamos em textos anteriores, nós lembramos que as nossas preocupações devem dizer respeito aos compromissos e responsabilidades que nós temos. Mas não podemos jamais deixar de considerar a importância de nós estarmos aqui no mundo espiritual, ligados ao mundo espiritual. Então nós vamos ver aqui nessas reflexões de Emmanuel, tratando exatamente dessas questões.
dar ao mundo material, lembrando aquela mesma passagem, né, que nós tivemos nos evangelhos, né, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Essa passagem ela é bastante simples quando observada no evangelho, porque ela fala simplesmente de uma moeda. O dinheiro, a doação, pagando os impostos para aqueles que têm direito aqui no nosso mundo, e a Deus o que é de Deus. Mas essa mensagem ela é muito mais abrangente, muito mais profunda, quando analisada a partir de uma perspectiva mais elevada, mais superior. Então nós analisamos, por exemplo, que estarmos aqui no nosso mundo nos traz, sem dúvida nenhuma, responsabilidades que nós devemos cumprir em todas as fases da nossa vida, participar da sociedade, cumprir com as nossas obrigações, estarmos submetidos às suas exigências, mas jamais nos desconectarmos de uma força que é maior, de uma força que é superior, que, de um modo geral, é vista apenas como uma questão de fé, apenas como uma questão de crença, sem admitir a sua realidade. Ou seja, imaginar que a regência de Deus para tudo aquilo que acontece no nosso mundo não é apenas uma questão de fé, mas é algo, uma determinação que nós estamos gradualmente compreendendo, ainda que com muitas limitações. Porque para nós estarmos aqui no mundo material, tentarmos entender a complexidade de uma consciência, de uma entidade, vamos chamar assim, já que nós não conseguimos definir o que é Deus exatamente ainda, nesse nosso estágio evolutivo. Então, ver Deus a partir da nossa visão acaba sendo, entender o abstrato a partir de uma realidade material é praticamente impossível para nós. Mas a nossa razão começa a se desenvolver, percebendo que se existem criaturas, se existem criações, existe sem dúvida nenhuma o Criador. E aquilo que os Espíritos trazem para nós a respeito de Deus, mostrando exatamente a sua própria evolução, eles mostram que eles vivenciaram, que eles se tornaram experientes, que eles conseguiram desenvolver valores, que eles alcançaram essa depuração, mostrando que essa é a destinação de todos nós. Então, aquilo que nós vivemos hoje, poderíamos dizer até que, independente do que nós vivemos aqui hoje, nós alcançaremos essa felicidade, seria um equívoco. Porque estarmos aqui hoje mostra também a nossa própria dependência dos resultados daquilo que o mundo físico oferece para nós. Então, o modo como eu vivo no mundo material, aquilo que eu aprendo no mundo material, as conquistas que eu alcanço aqui no mundo material, isso dizendo respeito, naturalmente, àquele universo moral, vai interferir diretamente no meu modo de evoluir, no meu modo de avançar e até mesmo de conquistar essa felicidade. Então observemos aquilo que Emmanuel traz para nós. Bom dia, pessoal que chegou. Ele diz assim: cede aos poderes humanos respeitáveis o que lhes cabe por direito lógico da vida, mas não te esqueças de dar ao Senhor o que lhe pertence. Esta fórmula conciliadora do Evangelho permanece ainda palpitante interesse para o bem-estar do mundo. Não convém concentrar em organizações mutáveis do plano carnal todas as nossas esperanças e aspirações. O homem interior renova-se diariamente. Por isso, a ciência que lhe atende às reclamações nos minutos que passam não é a mesma que os servia nas horas que se foram, e a do futuro será muito diversa daquela que o auxilia no presente. A política do pretérito deu lugar à política das lutas modernas. Ao triunfo sanguinolento, dos mais fortes ao tempo da selvageria centeias, seguiu-se a autocracia militarista. A força cedeu à autoridade ao direito. No setor das atividades religiosas, o esforço evolutivo não tem sido menor. Em vista de semelhantes realidades, por que te apaixonas com tanta veemência por criaturas falíveis e programas transitórios? Os homens de hoje, por mais veneráveis, são herdeiros dos homens de ontem,
empenhados na luta gigantesca pela redenção de si mesmos. Poderão prometer maravilhosos reinados de abastança e paz, liberdade e harmonia. Entretanto, não fugirão ao serviço de corrigenda dos erros que herdaram, não só daqueles que os antecederam no campo dos compromissos coletivos, mas igualmente de suas próprias experiências passadas, em tenebrosos desvios do sentimento. A civilização de agora é sucessora das civilizações que faliram. As nações que se restauram aproveitam as nações que se desfizeram. As organizações que surgem na atualidade guardam a herança das que desapareceram na voragem da discórdia e da tirania. Examinando a fisionomia indisfarçável da verdade, como hipertrofiar o sentimento, definindo-te em absoluto por instituições terrestres que carecem, acima de tudo, de seu próprio auxílio espiritual? Como pode a casa sem teto abrigar-te da intempérie? A planta do arranha-céu, inteligentemente traçada no pergaminho, ainda não é a construção mantenedora da legítima segurança. Não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que se passa. Semelhante estado de alma é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis, e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na hora paciente e longa, mas definitiva e eterna daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então nós vimos aqui que, coincidentemente, nós poderíamos dizer assim dentro da nossa visão limitada, que esse texto fala exatamente, como nós colocamos aqui agora a frase mais emblemática: não existem, pois, razões que justifiquem os tormentos dos aprendizes do Cristo, angustiados pelas inquietudes políticas da hora que se passa. Então hoje nós vivemos um momento muito especial na nossa história, muito mais do que na história do nosso país, quando nós falamos em questões políticas, questões ideológicas, questões que dizem respeito ao campo jurídico, nós falamos da nossa própria história. Porque o momento que nós vivemos agora, nesse contexto exterior, vai determinar exatamente o nosso próprio futuro, o nosso próprio equilíbrio, dependendo da forma como nós vivemos esse momento. Esse texto fala daqueles que depositam todas as suas esperanças, todas as suas expectativas e energias na perfeição de um mundo gerenciado, dirigido por aqueles que ainda são imperfeitos. Não falamos apenas em questões de caráter, porque hoje nós temos algumas personalidades que dizem respeito ao nosso momento. Temos esse que é líder, aquela que é líder, o outro que é partidário, o outro que apoia, o outro que é opositor. Quando nós voltamos no tempo, coisa de 10 anos, por exemplo, as personagens eram outras, que estavam envolvidas também em situações positivas e negativas. Quando voltamos mais 20 anos no tempo, nós encontraremos um outro contexto com outras personalidades. E assim nós vamos retroagindo na história e vamos encontrando em cada geração momentos e personalidades que foram se transformando. E aqui, como foi colocado por Emmanuel de uma forma muito especial, como não podia deixar de ser, ele fala que o nosso mundo atual é herdeiro dos mundos do passado, né, do mundo passado, ou dos mundos passados que se desfizeram. Porque aquilo que não serve, aquilo que está errado, naturalmente se destrói, dando oportunidade para que um novo mundo seja construído. Se esse novo mundo que foi construído não tiver também a mesma estrutura, a mesma sustentação, ele vai também desabar para que outro seja construído.
E assim nós voltamos no tempo, 1 século, 2 séculos, 5 séculos, e nós vamos vendo nações, personagens, ideias, ideologias, que foram naturalmente se transformando simplesmente porque não tinham condições de se sustentar por si próprias. Ou seja, não eram perfeitas. Então, quando nós vemos hoje aquilo que acontece no nosso país, assistindo aos telejornais, vendo as manifestações que acontecem nas ruas, vemos as pessoas tão envolvidas de uma forma tão apaixonada, e quando nós falamos em paixão, não falamos do romantismo de uma relação afetiva. Nós falamos da intensidade dos sentimentos que nós temos, dedicados a uma determinada ideia, causa, sentimento, pessoa. Então nós temos pessoas que matam e morrem por ideias que naturalmente vão se desintegrar com o tempo, exatamente porque não são perfeitas. Então nós escrevemos, nós comentamos, você viu fulano, você viu que saiu no jornal, e nós simplesmente nos esquecemos que isso é transitório, mas que nós somos eternos. Eu comentei com vocês há um certo tempo, bom dia pessoal que chegou, a sombra sempre vai se desintegrando naturalmente, conforme a luz vai se aprofundando. Só que nós nos esquecemos disso. Nós vivemos aquele momento de sombra, de escuridão, com tamanho pavor, com tamanha intensidade que nós nos desequilibramos e nos perdemos. E nos esquecemos que todo esse mundo que nós vivemos hoje é gerenciado por aquele que é perfeito, e não pelos homens que são imperfeitos. Pensamos assim, o que será do nosso futuro? O que será do nosso país? O que será da nossa família? O que vai acontecer conosco? Isso porque nós estamos procurando aqui no mundo material aquele que é o Salvador. Quem serão os nossos heróis? E aí a gente lembra naturalmente daquela passagem da música do Cazuza que diz assim, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia eu quero uma para viver. Essa ideologia que nós estamos procurando são ideias dos homens que são imperfeitos. Consequentemente, as ideologias que eles elaboram também são ideologias imperfeitas. Mas quando nós pensamos numa ideologia superior, aquela trazida por Jesus, e não estamos falando de religiosidade, de religiosismo nenhum, de pensar em Jesus como um Deus encarnado, nós pensamos em Jesus como sendo um filósofo. Ao vê-lo como filósofo, como um pensador, como um homem que trouxe para nós diretrizes morais para que nós possamos nos dirigir, nós damos para ele uma outra conotação. Saímos do Jesus miraculoso, saímos do Jesus endeusado, temos que vê-lo pela sua inteligência, pelos seus valores, pela sua moralidade, de dizer para nós que se não houver amor entre os homens, se não houver respeito entre os homens, isso naturalmente vai trazer para nós sofrimento. Então essa ideologia que ele apresentou foi uma ideologia para que nós seguíssemos, para que nós nos transformássemos naqueles mesmos indivíduos que deram ou que dariam continuidade nesse pensamento através do comportamento, através da ação. Há um tempo atrás, então, conversamos sobre de que forma que a doutrina espírita pode nos trazer contribuições para fazer com que o nosso mundo seja melhor. Inicialmente, lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, Kardec perguntava de que forma que o Espiritismo poderia contribuir para a mudança do mundo. E os Espíritos responderam, mais ou menos com essas palavras, que traria uma grande contribuição, porque as ideias, o entendimento que a doutrina espírita nos proporciona, faria com que as nossas instituições fossem reformadas. E a doutrina ela pode nos colocar, por exemplo, a ideia da imortalidade do espírito, da imaterialidade do espírito. Significa que não há ambições ou ganâncias ou corrupções que permaneçam, que continuem vivas diante desse ponto fundamental que é a nossa imaterialidade. Nada do que eu fizer para conquistar algo material vai permanecer.
E isso mostra para nós de modo muito fácil que a própria morte já traz essa resposta. Nada do que você construiu, de um modo legítimo ou ilegítimo, vai permanecer em suas mãos no momento em que você deixar o mundo material. Isso mostra para nós a nossa temporalidade, a nossa limitação diante do tempo. Eu estou aqui nesse momento, mas amanhã eu posso não estar. Daqui a pouco eu posso não estar. E tudo aquilo que eu acreditava que era meu, que me pertencia, que era o objeto da minha felicidade, simplesmente se desintegra diante dos meus olhos. E isso a doutrina mostra para nós, que sim, somos usufrutuários daquele patrimônio que foi deixado para nós, como elemento logístico, ou seja, eu reencarno numa família, num local, com um patrimônio, tenho ali uma trajetória em que eu vou me desenvolver intelectualmente, profissionalmente. Tudo isso é temporário, para que nós possamos nos desenvolver aqui no mundo. Alguém que, por exemplo, tem aquela ambição de se tornar um grande profissional, ele se forma numa universidade, tem uma profissão importante, começa a prestar um serviço importante aqui para o mundo material e de repente ele desencarna. Nada daquele conhecimento que ele tinha vai servir lá fora. Ah, mas eu sou engenheiro. Depois que você morrer, você vai construir o quê? Ah, mas eu sou um advogado. A lei que você conhece vai servir para quê no mundo espiritual? Qual é a constituição que você vai seguir? Quais são os códigos que você vai defender? Mas eu sou um médico, eu me formei. A gente lembra da história de André Luiz. Chegou no mundo espiritual dando aquela carteirada. Não, porque eu sou médico, então você era, porque aqui você não sabe nada. Então isso mostra que tudo aquilo que nós construímos aqui no nosso mundo serve para que nós nos desenvolvamos aqui. Se nós vivermos em função dessas crenças de que aquilo que nós temos hoje é definitivo, nós vamos cair numa grande desilusão. E a mesma coisa acontece com relação às nossas próprias instituições. Quando os espíritos, ainda lá no livro dos espíritos, falavam para nós que as ideias que nós temos da imortalidade, lei de causa e efeito, a própria reencarnação que nos traz imposições do passado para nos ajudar nesse nosso crescimento e transformação. Aí nós começamos a olhar o que é exatamente o poder que nós acreditamos exercer aqui no mundo material. O que significa uma instituição rica, uma instituição pobre, diante dessas verdades? Então, conforme nós, indivíduos, naturalmente, individualmente, enquanto nós não nos transformarmos, não adianta nós esperarmos que as instituições se transformem. Porque o planeta, uma nação, uma instituição, ela não é um ser vivo. Ela é uma consequência do conjunto de ideias das pessoas. Então, dentro do mundo político, e eu falei para vocês que seria um ótimo tema de se desenvolver por uma pessoa que tivesse bastante conhecimento dentro dessa área, fazer, por exemplo, um seminário, até um pouco mais ambicioso, fazer um congresso, chamado Política e Espiritismo. Muitos vão abrir os olhos e falar assim, mas o que o Espiritismo tem a ver com política? Tudo. Porque a política nada mais é do que o exercício dos interesses das pessoas. E quando nós falamos em doutrina espírita, nós falamos de pessoas. Quem são essas pessoas? Quais são os seus propósitos? Quais são as suas vontades? Quais são os seus valores? E a política nada mais é do que consequência desse conjunto de ideias. Política nada mais é do que o exercício que as pessoas fazem de articular os seus interesses. Quais são os nossos interesses aqui no mundo? Por que nós nos separamos em partidos? Somos partidários dessa ideia ou daquela ideia? O que exatamente você quer para o seu mundo a partir da sua visão? Você acha que os seus benefícios, os seus interesses são mais importantes do que o interesse do outro? Você se coloca numa condição mais importante do que a do outro? Importante no sentido de riqueza, de poder e importância também no sentido de simplicidade e pobreza. Porque tem pobre que acha que é mais importante que o rico.
Tem rico que é mais importante, que se acha mais importante do que o pobre. E na verdade nós estamos falando de pessoas vivendo suas existências, se submetendo às suas provas, às suas expiações. E aí então nós vemos hoje aquilo que acontece no mundo, e essa ideia de política e espiritismo se torna absolutamente pertinente para essa questão. Porque nós começamos a olhar para aquilo que acontece à nossa volta a partir de uma visão muito mais elevada, muito mais ampliada. De perceber, por exemplo, que aquilo que nós temos hoje, aqueles que estão no poder, foram escolhidos por pessoas que acreditavam, que depositaram todas as suas esperanças e expectativas, novamente falando dessa ideia, nessas pessoas que iam conduzir o nosso país. E aqueles que são os opositores não são não são mais inocentes, porque os opositores também querem colocar suas ideias no comando. Também querem escolher aqueles que acreditam serem os salvadores. Se nós tirarmos essas pessoas que estão hoje no cenário ou no palco político do nosso país, quem nós colocaríamos no lugar? E aí nós começamos então a escolher entre os nossos encarnados imperfeitos como nós, aqueles que seriam os perfeitos, aqueles que seriam os nossos salvadores. E nos esquecemos da força maior, que é exatamente essa regência de Deus nas nossas vidas. Porque Ele vai dizer assim que, através das suas próprias leis, que nós vivemos vidas de consequências. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer traz para nós um resultado. Se eu tenho uma ação positiva, o resultado diante dessa lei justa, porque hoje nós vemos diante das leis humanas, muitas vezes você agindo certo e tendo prejuízos, sofrimentos, e muitas vezes você agindo errado, se beneficiando. Isso porque no nosso mundo nós temos valores que acabam se invertendo de acordo com a nossa interpretação, de acordo com as nossas próprias fraquezas e tendências. Mas quando nós elevamos o nosso pensamento e nos afinizamos, nos sintonizamos com uma justiça perfeita, eu vou agir certo porque eu acredito nessa certeza. E eu vou deixar de agir de um modo equivocado, porque o erro já é para mim uma convicção de sofrimento, que vai me trazer consequências, que vai me trazer dores. Então eu vou começar a agir de acordo com essa lei, porque eu acredito nela, mesmo que o mundo muitas vezes seja injusto comigo. Então nós acabamos fugindo desse ambiente ilusório, onde nós acreditamos que tudo vai ser perfeito a partir das decisões dos homens, e começamos a confiar nesse poder superior, nessa força superior, que trouxe para nós instruções e leis, não vou dizer nem leis, porque acaba sendo uma imposição, mas novas ideias que vão nos ajudar de fato a transformar o mundo. Se eu quero fazer o mundo melhor, qual é a referência que eu vou ter aqui no mundo material de alguém que é perfeito o suficiente para transformar o nosso mundo? A Miriam colocou: nisso desperta em nós sentimentos de cólera e vingança. Nem sempre nos damos conta que todos estamos envolvidos no processo de melhora ou piora. Até porque, Miriam, quando a gente fala sobre as nossas manifestações de ideias, de opiniões diante daquilo que acontece à nossa volta, acusando, criticando, defendendo, a gente age de um modo tão apaixonado, tão passional, que a gente nem percebe se realmente está certo ou está errado. Eu ataco um defendendo o outro. Será que o outro é tão bom assim suficientemente para resolver os problemas que o outro está causando? Então nós começamos a ver tudo de um modo diferente. E pensamos principalmente na importância de deixarmos que a nossa justiça conduza os nossos destinos, mas principalmente esperando que os próprios homens que vão exercer essa justiça se melhorem para fazer com que ela seja aplicada.
que as decisões políticas, administrativas, econômicas, científicas, religiosas, nós esperamos então que elas vão se transformando, confiando na transformação dos homens, mas confiando muito mais na força que vai fazer com que elas se transformem. Então não importa se eu fico feliz ou fico triste com aquilo que acontece à nossa volta. Os fatos estão aí. As minhas emoções, as minhas ações, as minhas ideias não vão interferir em absolutamente nada daquilo que vai acontecer seguindo essa linha que foge da minha alçada. Então, na verdade, quando eu me envolvo emocionalmente com essas questões, eu começo a me perturbar e começo a também criar angústia, sofrimento, aflições absolutamente desnecessárias, sendo que eu poderia simplesmente entrar em plena harmonia interior, me afinizando com Deus, confiando que Ele vai determinar o destino das coisas que acontecem à nossa volta. Tem, sem dúvida nenhuma, a minha parcela de trabalho. Eu faço parte de uma sociedade, estou inserido nessa sociedade, tenho os meus direitos, tenho os meus deveres. Então tudo que eu tenho que fazer agora para manter tudo certo é fazer a minha parte da melhor forma possível. E não simplesmente depositar todas as minhas confianças nos homens e nas instituições que são elementos falíveis do nosso mundo material. Então, quando eu esbravejo, quando eu critico, quando eu grito, quando eu falo, quando eu aponto, a pergunta é: no que isso vai me melhorar como pessoa? No que isso vai transformar o meu mundo num mundo melhor? Então, até mesmo as nossas ações, se elas não forem tomadas de um modo sábio, elas acabam se tornando muito mais perturbadoras do que construtoras. Como nós colocamos no início, antes de começarmos a nossa prece, esse é um momento muito especial em que pensamentos amorosos, pensamentos generosos, caridosos são absolutamente necessários. Porque as agitações, as paixões já estão inflamadas. O nosso planeta, aliás, o nosso planeta como um todo, né, mas o nosso país em especial, ele já está em plena erupção, como se fosse um vulcão, ativo e vivo, com sentimentos e ideias explodindo e espirrando para todo lado. Ninguém precisa fazer nada. E se nós temos dois caminhos então. Ou nós escolhemos fazer parte desse tumulto, agravando aquilo que já é grave, ou nós fazemos aquele trabalho de pelo menos de contenção. Damos a nossa contribuição pacífica, equilibrada, sábia, para que as coisas vão se harmonizando pelo menos dentro do nosso universo mais íntimo. Em nós inicialmente, daqueles que estão próximos a nós, na nossa casa, no nosso trabalho, naqueles que vierem conversar conosco. O que você acha disso? Nós temos duas respostas para dar. Eu estou torcendo para que a coisa exploda mesmo? Ou a gente confiar que as coisas certas vão acontecer? Qualquer opinião que nós dermos vai caracterizar exatamente o nosso estado íntimo. E aquela frase de André Luiz, na agenda cristã, eu acho ela muito sábia. E nós já chegamos até a falar sobre ela essa semana. As suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Ou você pode ocupar uma posição de sabedoria, de equilíbrio, de realmente, como aquele aprendiz do Evangelho, e até mesmo dentro dessa ideia, herdeiro do Pai, porque nós somos herdeiros daquilo que Deus nos oferece de mais perfeito. Ou podemos nos colocar naquela condição de vítimas e algozes desses pensamentos mais inferiores, mais primitivos, mais apaixonados, mais desequilibrados. E nós espíritas temos esse compromisso. Obrigado, Cindizinho. Nós espíritas temos esse compromisso. Não somos aprendizes do Evangelho. O que fala o Evangelho? Não somos os tais trabalhadores da última hora. Qual é o trabalho que nós temos que fazer? E eu fico muito triste, pessoalmente,
de ver que muitas manifestações de espíritas que são estudiosos, que são estudados, que são pessoas que têm compreensão, provocar mais agitação do que paz, repassando ideias, fazendo comentários. E a pergunta é, mas qual é exatamente o objetivo disso tudo? Você está deixando a paixão tomar conta do seu equilíbrio? Você está contribuindo com alguma coisa fazendo isso? Já não basta as pessoas estarem perdidas, desorientadas, perturbadas? Mas é aquela coisa, assim dizem, a teoria da vivência doutrinária, ela é muito fácil, porque você decora as coisas, você fala das coisas, mas a vivência é sempre muito complicada. Cada ideia perturbada que você passa para alguém, lembra daquela mensagem? Eu achei ela muito especial para nós, quando ela falava assim, quando você rouba a paz do outro. Eu estou bem, e de repente você posta uma mensagem que me tira a tranquilidade, por menor que seja. Ainda que você apenas provoque assim um arranhão na minha tranquilidade. A minha tranquilidade foi arranhada por sua causa. Se nós somos aprendizes do Evangelho, o Evangelho nos fala de amor, de paz, de justiça, de harmonia, de caridade. Se o Evangelho tem esse propósito, por que nós não agimos de acordo com ele? E mais uma vez, esse é um momento muito especial do nosso país, da nossa sociedade, das nossas famílias. O nosso objetivo é proporcionar a paz, a construção, ajudar na evolução. O mundo de hoje não precisa da nossa contribuição para ficar pior do que está. Ele já está ruim. E tende a ficar pior quanto mais inflamados ficam os ânimos diante daquilo que acontece. O mundo precisa de servidores, de trabalhadores, e não de mais perturbadores. A Miriam colocou: a lei de destruição nos fala da regeneração. Como algo pode ser renovado para o bem com a base no ódio? Exatamente. A gente é, sem dúvida nenhuma, conforme a própria lei de destruição diz para nós, e aqui Emmanuel também fala sobre isso, muitas vezes para construirmos algo melhor, há a necessidade de destruirmos as bases anteriores para uma nova renovação. Mas essa desconstrução, ou essa destruição, ela deve ser feita com muito cuidado, com muito equilíbrio. Não é sair quebrando tudo para depois começar de novo. Então é importante nós pensarmos em qual é exatamente o nosso papel nesse mundo hoje. O que nós estamos fazendo e o que nós podemos fazer. Angelina colocou, né, só assisto programas e reportagens que me deixe bem, refleti e cheguei à conclusão que sou eu quem tenho que saber o que é melhor e não a mídia, sem dúvida. Estar bem informado é uma coisa, você se alimentar daquelas notícias perturbadoras é outra. E infelizmente a maioria faz isso. Cindizinha colocou: ontem vi um amigo que frequenta o centro compartilhar algo no Facebook sobre presidiários, algo totalmente contrário ao que a gente aprende. Deu vontade até de comentar lá, mas segurei a onda. Mas Cindizinha, todos os dias eu seguro a onda. Eu vejo coisas, me dá aquela coceira na mão para digitar alguma coisa, eu falo: não, isso não vai trazer nada, não é meu papel fazer isso. O meu papel não é apontar críticas, é dar exemplo. Todos os dias você olha e fala assim: eu tenho que falar. Por que falar? E eu vejo pessoas que são de outras religiões, pessoas que são líderes religiosos, líderes de grupos de filosofia, de ideias, disseminando muito mais a perturbação do que a tranquilidade, por uma questão de paixão. O que significa isso? Eu gosto tanto daquela pessoa que eu vou dizer tudo que eu puder para poder defendê-la, mesmo que eu não conheça absolutamente nada sobre ela. Ou eu detesto tanto aquela pessoa que eu vou falar todo o mal que eu posso falar sobre ela pelo simples fato de não gostar, mesmo que não seja verdade, mesmo que não seja legítimo. Isso para nós é uma atitude de muito desequilíbrio, de muita imprudência e vai contra tudo aquilo que nós acreditamos. Temos que pensar no nosso papel como herdeiros do Pai. Fechando o nosso estudo, vamos aqui para essa última passagem que é fundamental. Semelhante estado de alma
ou seja, dessa paixão desenfreada, é simples produto de inadvertência perigosa, porque todos devemos saber que os homens falíveis não podem erguer obras infalíveis e que compete a nós outros, partidários do Mestre, a posição de trabalhadores sinceros, chamados a servir e cooperar na obra paciente e longa, mas definitiva e eterna, daquele a quem o Pai constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Qual é o nosso trabalho paciente e longo? A construção da paz e da harmonia. Esse é o nosso papel. Sejamos, então, meus amigos, vigilantes e muito cuidadosos com a contribuição que nós damos para o mundo. Nós podemos fazer o mundo melhor ou o mundo pior, ainda que seja o mundo dentro de casa, ainda que seja o nosso mundo íntimo. E nesses momentos em que a turbulência se manifesta por todos os lugares, porque é uma tendência natural que nós temos de cultivar toda essa adrenalina, essa perturbação, esse sentimento de raiva, é algo natural para nós, é instintivo. Nós naturalmente desejamos fazer parte dessa bagunça. Racionalmente, nós começamos então a conter esses nossos impulsos, que são impulsos primitivos. A raiva, a agressividade, é algo que faz parte da nossa natureza animal. E a paz, a harmonia, faz parte da nossa natureza espiritual. E nós temos que mudar isso. Dudu colocou a psicosfera do planeta está totalmente relacionada ao que eu penso, ao que faço. Somos nós que somos os construtores ou os produtores dessa energia mental que envolve a nossa casa, o nosso país, o nosso planeta. Então, demos a nossa contribuição. Se eu não consigo fazer algo de bom, não fazermos algo de mal já é alguma coisa. Isso é suficiente para a gente não piorar. Se a gente puder dar uma contribuição melhor, façamos isso então. Sejamos muito vigilantes naquilo que nós fazemos. Cada minuto dos nossos dias. Nós somos aprendizes de um evangelho. Não podemos viver superficialmente aquilo que nós acreditamos ser para nós uma filosofia de vida, uma diretriz para as nossas existências. Então, meus amigos, fechando por aqui esse nosso estudo de hoje. Como eu falei para vocês, esse texto ele se encaixa perfeitamente na realidade que nós estamos vivendo agora. E nos chama a atenção para o trabalho que nós temos que fazer. Um trabalho especial, um trabalho difícil, porque nós estamos lutando contra forças instintivas, primitivas, que existem dentro de nós há milhões de anos, que nós nem sabemos quando isso começou. E nós estamos lutando com uma tendência que é natural para nós. Nós agimos por reflexo nesse sentido. E nós temos que agir racionalmente contra essa corrente